Ah, não, mas aí você vai ter que, agora nós vamos te levar para o hospital, aí você vai para o hospital, você vai receber todos os cuidados no hospital espiritual, e chegando lá, você vai receber, além do tratamento, em estudo, que não deixa de ser direcionamento de controle. E aí você entra dentro de uma colônia que é cercada energeticamente, porque os espíritos de baixa densidade podem entrar, mas se a colônia de luz está numa alta densidade, os espíritos inferiores nem deveriam estar na frente daquele local, porque a luz se propaga. Então, existem umas contradições dentro dessas metodologias que nos ensinaram, que quando você chega nessas colônias também, você vai estar salvo, mas você não pode sair de dentro daquele domo, de dentro daquelas muralhas energéticas, e você tem que trabalhar muito para ganhar bônus horas, para poder visitar um ente querido ou passar uma informação de luz. E aí tu fica vendo sendo reproduzida a todo momento. Isso é na nossa vida, dentro do trabalho, dentro do sistema religioso, quando a gente desencarna, o medo, tudo que se propaga na televisão, a questão da política, quando a gente está do lado A ou lado B, levanta uma bandeira, isso tem sido um problema seríssimo. Então, dentro da Umbanda, quando existem essas incorporações com pretos velhos, caboclos, muitas dessas informações, esses seres que são muito evoluídos, pela humildade que eles têm conosco, eles se colocam numa corporificação de um preto velho, de um Exu. Isso quer dizer o quê? Que às vezes você vai numa Umbanda buscar uma palavra amiga, você está falando com um ser de alta densidade. Ah, mas então o ser desceu? Não, ele usou alguém que já está na quinta dimensão, algum desencarnado, alguém que já experienciou na Terra e que já tem um pouco mais de conhecimento, que quando a gente está no mundo espiritual, as nossas concepções, o nosso conhecimento é amplificado, nós conseguimos buscar algumas referências dentro do nosso próprio registro acástico, né? Não são todos os espíritos, vamos dizer que você saiu daqui, você já está liberto, você já está sabendo tudo que você foi, tudo que você fez, que você viveu vida holográficas, mas eles conseguem, dentro dessa linha, buscar entidades ou seres que já conseguiram galgar um grau de evolução e entendimento. Isso quer dizer que esse cara que está lá fora é santo? Ah, porque ele tinha, vamos dizer, o preto velho, ele era muito evoluído, agora está vindo. Não, ele é espírito como você. E uma coisa muito importante é conseguir compreender essas canalizações, essas incorporações, quando você observa o mediador, o médium, né? Porque nenhum ser de luz, um espírito iluminado, vai buscar uma pessoa que é filha da mãe, que é uma pessoa canalha, uma pessoa corrupta. E aí, quando a gente falou que ia falar sobre esse assunto e que a gente foi buscar essas informações, a gente começou a receber, né, direcionamentos também, mostrando que era para alertar a humanidade na seguinte questão: observa o mediador. A gente fala assim, observa a mensagem e não o mensageiro, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Existe muito mensageiro na beira da piscina tomando vinho, canalizando seres da Pleiade. Existe muitos seres aí tendo um comandante que vira assim, oi, fulano de tal, tá falando comigo. Mas quando ele sai disso, ele está tentando destruir um amigo, um projeto, um trabalho. E eu vou dizer para vocês que é com muita tristeza que no meio espiritual, no meio espiritualista, é onde existe o maior problema com o ego. A gente que caminha nesse meio, tá a pessoa do teu lado, que jura que te ama, que te adora, mas ela está com um pensamento totalmente negativo, às vezes criando fofocas, intrigas, para desestruturar o trabalho. Ah, essa pessoa está fazendo por mal? Não, porque eu sei que são experiências da vida humana, mas a gente tem que entender também quais são essas referências que essa canalização ou essa pessoa traz quando está incorporado com o espírito. Porque muitas das vezes isso é holográfico, isso é animismo mesmo, é quando ela acredita tanto naquilo e ela começa a dar direcionamentos e as pessoas caem nesse abismo, né? Porque as pessoas querem terceirizar sua salvação, o seu conhecimento, as pessoas querem fazer um curso de final de semana e já sai super terapeuta ou canalizador. E vou falar uma coisa para vocês, a força negativa, o lado sombrio, ele é muito inteligente. Quando ele soprar no teu ouvido um sistema de canalização, ele vai realmente falar para você: olha, que é um espírito de luz, você foi escolhido, você é filha de Maria, agora a Maria vai falar através de você. E aí, como ele não teve o filtro, e ele não consegue perceber a própria vida dele dentro do sistema que ele está vivendo, dentro social, da família, né, de relacionamento, ele não consegue ver que ele é uma pessoa muito complicada e ele começa a acreditar naquilo, porque ouviu de fato. Porque ninguém está falando aqui que não existiu alguém soprando no ouvido, que existe. Opa. Os carcereiros estão ali ativos, observando você, esperando uma hora para entrar. Quando eu digo carcereiros, eu digo da questão do projeto arcôntico, esse projeto demiurgo que está acima de nós, e quando a gente sai, essa questão dos senhores do karma é muito complicado. Então, esses mediadores, eles acreditam porque realmente ouviram. E muitas das vezes eles são inflados, eles são colocados nessa posição: você é especial, não se mistura, você é melhor, não fala. Aí você vai ver esses canalizadores, esses grandes terapeutas, esses filósofos da vida, que se uma pessoa chega perto deles, eles ficam irados: não pode me tocar, eu sou especial, eu sou melhor. Ou então se eu chego, tem que ter uma certa distância. E isso é uma coisa que cada um de nós temos que observar.
Porque todos nós, enquanto experiência humana aqui dentro desse sistema, dentro do domo, nós temos as capacidades mediúnicas para canalizar, para incorporar, mas a gente tem que ter pé no chão, estudar e compreender primeiro a nós mesmos, olhar para o espelho, ver como você está nesse sistema. O domo, muitas das vezes, eles colocam a gente dentro das câmaras holográficas, fazendo com que nós comunicamos com uma holografia nossa. É tão ardiloso o projeto que muitas das vezes médiums começam a falar com seres de alta densidades ou baixas densidades, dependendo de como o sistema vai fazendo esses plugs, né, vai linkando, que você começa a falar com uma holografia. Ah, então quer dizer que muitas das canalizações são holográficas mesmo, muitas incorporações são porque é você mesmo com o teu sistema dentro da tua câmara de ilusão, onde você foi colocado, onde você já está em suspensão, e isso que você está vivendo aqui é momentâneo e você vai ser sempre jogado naquele local. Então, quer dizer, você pode voltar, como você falou no início, né, você pode estar vivendo uma densidade baixa, infradimensões em outros planetas, em outros sistemas, ou dimensionalmente falando. Então, muitas dessas canalizações que estão acontecendo hoje, que vocês têm observado aí, claro que existe muita, como eu estou falando, não estou falando que não existe ou que está errado as pessoas. A gente tem que parar para observar o mensageiro agora. Antigamente a gente observava a mensagem, mas o que aconteceu? Qual é a preocupação de fora? De quem está realmente desses seres? É que está se replicando as mensagens do passado, mudando vírgulas e pontos e acrescentando coisas a mais, que é do próprio ego daquele cara que está canalizando, ou que diz que é dono de uma nave, ou que tem a espada na mão, que diz que vai salvar a humanidade, mas se você ficar contra o sistema dele, ele diz que vai passar a faca no teu pescoço, você não está mais na nave, você está perdido, você está morto, você não vai ser salvo. É que a gente conhece, né? E isso está acontecendo demais. E outra, é muito fácil quando a gente pega muitas bibliografias e referências de outros terapeutas e de outros filósofos, de outros mediadores, de outros médiuns, e traz para sua referência, e você acredita que ele é teu, porque você lê um pouquinho ali, você fala, não, eu já sentia isso, já percebia isso. E muitas das vezes, essas bibliografias foram manipuladas. Porque lembrando que nós estamos dentro de um sistema de controle e tudo aqui serve para nos controlar. Eu sei que não é a nossa fala nesse momento, não sei se você me permite falar, Fábio, mas tudo foi feito para nos controlar, para nos colocar prisão dentro de prisão, prisão dentro de prisão, quer dizer, domo dentro de domo, câmaras de controle dentro de câmaras de controle. Como? Não é muito contraditório quando você é um cara estudioso da espiritualidade, você tenta seguir a vida mais correta possível, e quando você desencarna, aí vamos dizer que você teve um problema no estômago, porque você comeu mal, você não se alimentou bem, mas você era um cara do bem. E aí é dado como suicida, você se suicida, auto-suicida. Pronto, suicídio. E aí chega lá, os espíritos falam, não, você cometeu suicídio porque você não se alimentou bem. Mas todo aquele bem que você fez para a humanidade não conta, só conta o que você fez para o corpo. Ué, mas o corpo era só um corpo, era só um carro, um instrumento para experienciar. Por que eu fiz isso? Se os meus atos, o meu trabalho era muito maior. Ah, não, mas aí você vai ter que, agora nós vamos te levar para o hospital, aí você vai para o hospital, você vai receber todos os cuidados no hospital espiritual, e chegando lá, você vai receber, além do tratamento, em estudo, que não deixa de ser direcionamento de controle. E aí você entra dentro de uma colônia que é cercada energeticamente, porque os espíritos de baixa densidade podem entrar, mas se a colônia de luz está numa alta densidade, os espíritos inferiores nem deveriam estar na frente daquele local, porque a luz se propaga. Então, existem umas contradições dentro dessas metodologias que nos ensinaram, que quando você chega nessas colônias também, você vai estar salvo, mas você não pode sair de dentro daquele domo, de dentro daquelas muralhas energéticas, e você tem que trabalhar muito para ganhar bônus horas, para poder visitar um ente querido ou passar uma informação de luz. E aí tu fica vendo sendo reproduzido a todo momento. Isso é na nossa vida, dentro do trabalho, dentro do sistema religioso, quando a gente desencarna, o medo, tudo que se propaga na televisão, a questão da política, quando a gente está do lado A ou lado B, levanta uma bandeira, isso tem sido um problema seríssimo. E por que eu estou falando nessa questão das colônias e também dessa questão de bandeira? Porque as canalizações, elas estão vindo para nos induzir a tomar uma bandeira, um partido. Cara, quando isso está fazendo dentro do sistema com você, ó, fulano não presta, o trabalho do Fábio não é bom, porque o Fábio, como estava comigo até certo ponto, ele era de luz, agora não está comigo, ele é do mal. Ou então, os alunos do Fábio, os alunos não sei de quem, ou então o Fábio fez isso comigo, e tenta denigrir a imagem de uma pessoa que está tentando propagar essa libertação do sistema de controle, aí você tem que ficar com o pé atrás. Porque ninguém é obrigado a andar de mãos dadas com ninguém nesse sistema dentro da Terra. Mas pelo menos político assim, também, né? Exatamente, é respeitar e saber andar com o outro, porque as experiências, elas podem ser diferentes, mas lá na frente todo mundo vai ter que seguir o mesmo caminho, que é entender a fonte que te habita. E quando você entende isso nas canalizações, né, dizendo que as canalizações de verdade, se você parar para pensar, elas são registros que estão aqui fora.
A gente pode dizer, no esoterismo, que eles chamam de akasha, registro akáshico, né, que é onde as informações estão registradas, né, onde tudo aquilo que já aconteceu, vai acontecer pela experiência, pela forma, a experiência está gravado. Alguns chamam de corpo, ai meu Deus, morfogênico, que é onde está esses registros. Todas as formas que se experienciaram estão ali. Então, quer dizer, nesses registros acásticos, que alguns cientistas poderiam dizer que seriam os buracos de minhoca, né? Lembrando que nós temos o buraco branco e o buraco negro, tudo onde entra e tudo onde sai, e que toda essa beirada, todas essas informações estão ali contidas, né? Lembrando que dentro dos nossos neurônios existem esses microtúbulos, que são esses buracos negros e buracos brancos, assim como dentro de cada átomo. Então, quando a gente expande a nossa consciência, então todos os nossos neurônios, todas as nossas capacidades energéticas e frequenciais, elas conseguem a certo padrão e buscam essas informações ali no registro acástico. Mas quando existe uma experiência externa que realmente está chegando, tentando produzir uma informação, quando é de uma alta densidade, eles precisam do intermediário. É muito difícil chegar dentro do domo porque eles também são puxados por essa energia. Então, muitos desses seres muito evoluídos, eles têm uma preocupação muito grande de como se aproxima de nós. Até porque canalizar hoje um ser crístico seria muito complicado para um mediador que está hoje dentro da Terra, do jeito que a Terra está, com a densidade que nós chegamos, né? Apesar de estarmos na quarta, nós estamos muito pesados, né? Nós convivemos junto com o umbral. O nosso plano, esse plano que nós vivemos hoje, incorporados, né? Dentro do corpo, ele está vibrando. Então é muito difícil quando a gente fala assim, eu vou contactar o Buda. O Buda está falando comigo. Nossa, mas o Buda já esteve na Terra, né? A consciência búdica esteve na Terra. Uma dessas consciências, realmente ele vai usar um intermediário. E vai acontecer. Só que quando você puxa acima do Buda, quando você diz que os anciões, que a própria fonte que tudo está se canalizando por você, o próprio Cristo, né, a base do Cristo está comunicando com você, isso é bem difícil. Não estou dizendo que não exista canalizadores que possam fazer isso. Existe muito, muito pouco. Mas existe muito mais questão do egocentrismo hoje, o ego, né, a questão egóica da pessoa, desculpa, que está sendo manifestada pela fascinação, né, o animismo. Hoje em dia a gente fala, mas o animismo também é um tipo de mediunidade? É um tipo de mediunidade. É quando você consegue com você mesmo trazer informações a partir das suas experiências de outras vidas e até mesmo dentro das holografias que você foi estacionado. É bem complicado hoje a gente olhar para um canalizador e dizer assim, poxa, isso é certo ou errado? Porque normalmente no passado a gente fala assim, olhar e a mensagem não o mensageiro. Você lembra disso, né, Fábio? Era sempre a teoria, né? Mas só que quando você olha o mensageiro hoje, que o mensageiro está trazendo uma palavra de expansão da consciência, das pessoas saírem da Matrix, só que aquele canalizador, ele está falando com o mundo através da internet, né? Uma pessoa que não tem nem 10 centavos, não tem R$1 para tomar, talvez um copo d'água, mas aquela pessoa está ali com o vinho mais caro na mão, então com a garrafa de água mais cara da mão, e falando, você tem que fazer assim, porque se você não faz assim, porque a sua vida tá ruim, porque você não faz desse jeito, porque por causa disso, por causa daquilo. Aí você começa a observar essas pessoas e fala, pô, peraí, quem está canalizando de fato? Que comandante estelar, então que ser quântico é esse, que vem através dessa pessoa, que não tem um mínimo de consciência de quando está falando para muitas pessoas, que ela se coloque na mesma posição, abaixa, como se fala com uma criança. Você não fala com a criança de cima, abaixa para falar com uma criança. Abaixa, esteja na mesma proporção. Tenha pelo menos essa humildade de passar as informações, assim como você recebeu, porque eles lá fora não fizeram isso com vocês, não estavam numa nave estelar toda luminosa, de diamante brilhante, porque todo mundo fala isso, todo mundo quer ter uma nave de cristal, pura luz, né? E aí fala que está tendo essas canalizações, é bem contraditório. Eu sei que é muito complicado falar desse assunto, porque a gente acaba mexendo com o ego de alguns mediadores e alguns canalizadores, né? Mas a gente não está aqui dizendo, em hipótese alguma, que não existe a canalização, mas que tem que tomar cuidado com as holografias que chegam hoje com a falsa luz, esses falsos cordeiros, né?